Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui falamos sobre a importância da jornada de evolução na profissão de um serralheiro. Eu sou Luiz Marmentini, tenho 27 anos de experiência na área. Trabalhei no período de 12 anos como funcionário e já tenho 15 anos com a minha própria indústria metalúrgica. E o tema da nossa conversa de hoje são os bracinhos do portão basculante. Já curte nossa página, se inscreve que tem muito conteúdo para você. Então hoje eu vou te mostrar como fazer o bracinho para portão de elevação, independente se ele tem abertura interna ou externa. Esse bracinho vai ficar do lado de dentro do portão, de uma forma super fácil e simples. Então eu me comprometo de ensinar você a fazer esse bracinho e você também vai se comprometer comigo. Você vai comentar aí embaixo como que você faz o bracinho e se esse vídeo foi útil aí para você evoluir na produção dos teus portões. A minha intenção não é falar o que é certo ou o que é errado na produção de um portão de elevação, mas sim dizer que tem como todos os bracinhos ficarem internos ao portão, melhorando a estética e o funcionamento desses portões. É uma oportunidade para você, serralheiro ou aprendiz de serralheria, aumentar o seu conhecimento, melhorar a produção, facilitar o seu dia a dia e apresentar um produto muito melhor para o seu cliente. E a consequência disso tudo? Aumento das vendas. Fazendo o portão inverso com o bracinho interno, você ganha na proteção, que o sistema fica protegido interno ao portão. O portão funciona melhor, que ele fica melhor estabilizado, sem falar na estética, que fica muito mais bonito, bem apresentado. Aqui na minha região, eu moro em Cascavel, no Paraná. Então eu coletei algumas imagens desses portões com abertura inversa e os bracinhos externos para mostrar para vocês. Então vocês podem observar nessas imagens como que o bracinho fica do lado de fora do portão. Fica escorrendo sujeira, fica exposto ali a um vândalo. E aqui na minha região, cerca de 90%, 95% dos portões com abertura inversa tem esse bracinho externo aí pro lado de fora do portão. Inclusive eu, quando era funcionário, também produzia o portão dessa forma, com o bracinho pro lado de fora. Mas depois que eu abri minha própria empresa, eu decidi produzir um portão diferenciado. Todo serralheiro que eu contrato tem uma forma de fazer o bracinho. Porém, todos eles fazem o portão de abertura inversa com o bracinho pro lado de fora do portão. É aí que eu tenho que ensiná-los a fazer o bracinho pro lado de dentro, da nossa forma, da forma mais simples e mais fácil para ele trabalhar. Mas agora chega de conversa. Eu vou mostrar para vocês como que faz esse bracinho aqui no papel e depois vamos colocar a mão na massa. Eu vou desenhar aqui o modelo do portão que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar com um portão que ele não tem caixaria em cima. E tem abertura inversa e o bracinho é interno, certo? Então aqui está as duas caixarias do portão. Aí na caixaria, normalmente, solda-se um trilho aqui para guiar o rolamento guia. E aí tem o quadro do portão, que é, como não tem caixaria em cima, ficaria dessa forma. E aí aqui o fechamento do portão. Aqui é a caixa. Então eu vou desenhar aqui num corte como que ele está abrindo. Aqui é olhando, esse desenho é olhando da rua para o portão e aqui você está vendo ele em corte. Então imagine que aqui é o lado de fora do portão. Vou desenhar um calunga aqui. Isso aqui seria uma pessoa, tá? Meu desenho é mais ou menos vai ser uma pessoa e aqui é calçada. E aqui o lado de dentro do portão. Então, como eu falei, o nosso sistema está todo por dentro. Aqui a folha do portão. E o nosso bracinho está aqui dentro. Então o bracinho está por dentro e o pedestre está aqui fora.
Então o que acontece? A gente trabalha muito com portão para condomínio. E aí a gente tem uma certa experiência de como isso funciona, como isso altera no sistema. Muitos serralheiros falam, o rolamento tem que ficar 5 para baixo ou 5 para cima. O que acontece com esse sistema? Esse rolamento tem que ser exatamente no centro. Tem que ser no centro. Por quê? Esses portões de condomínio abrem 500, 600, 700 vezes por dia, dependendo do portão, certo? Então, quanto mais neutro você deixar esse portão, quanto mais você fazer ele ficar bem contrabalançado, ele não esforça o motor, não esforça o sistema e a vida útil dele aumenta um bom tempo. Por isso que o ideal é fazer bem no centro do portão. Daí o que acontece? Lá na tua indústria, como que você trabalha? Você tem o teu cavalete, o funcionário trabalha, né? E aí você vai produzir esse portão em cima do cavalete. Então aqui está a caixaria do portão. Essa caixaria aqui, ó. Você está trabalhando com ela lá deitada. Você vai instalar o rolamento da viga úlcera. Você vai instalar o trilho aqui que o rolamento corre dentro. No nosso caso, a gente não trabalha dessa forma, com esse trilho, mas normalmente usa esse trilho. E aí você vai cortar essa lateral aqui do portão, ó. Você vai ver o tamanho certinho, nesse caso que não tem caixa, vai ter em cima, né? Então você vai pegar essa lateral, vai cortar e vai colocar ela aqui em cima do trilho. Colocou ela em cima do trilho, você já vai estar com o rolamento no eixo, já achou o eixo, né, do portão, colocou o rolamento guia, e aí você já vai conseguir colocar teu mancal superior com o rolamento aqui na parte de cima, que é esse daqui, ó. Você coloca o mancal com o rolamento. Tem muita gente que trabalha sem esse rolamento, só faz um ferro chato furado, mas no caso do portão de elevação para condomínio, não tem como fazer isso, porque ele desgasta muito rápido, abre muitas vezes por dia. Então ele precisa ter um rolamento. Aqui tem que ter rolamento e aqui no ponto de giro ali do bracinho também precisa ter esse rolamento. Então aqui em cima do cavalete vai ficar mais fácil para você fazer esse giro, fazer o giro do portão funcionar, para você descobrir aonde qual vai ser o tamanho do bracinho. Mesmo abrindo inverso. O que vai acontecer com esse portão aqui, ó? Aqui está a rua, né? E ele vai abrir a parte de baixo para dentro e a parte de cima vai sair para fora, protegendo o pedestre. Não tem perigo de abrir e pegar um pedestre, um ciclista. Então esse portão aberto vai ficar assim, ó. Aberto, ó, vai ter esse material aqui, vai ter a folha, né? A folha vai subir e vai ficar nessa posição aqui. E o bracinho que está interno aqui, ó, a hora que ele abrir, ele não vai ficar igual o bracinho tradicional. Se o portão abrisse para fora, o bracinho ficaria aqui. Concorda? Como esse portão abre ao contrário e o bracinho está por dentro, esse bracinho vai ficar nessa posição aqui, ó. Ele vai ficar assim, ó. Por que eu trouxe esse desenho aqui, ó? Porque aqui em cima do cavalete, a hora que você já está com tudo pronto aqui, com a lateral pronta, com o rolamento, com essa peça aqui, ó. Essa peça aqui. O que você faz? Você leva ele para cima, e mede. Você pega um mancal inferior e ponteia ele aqui, ó. Não precisa pontear, só segura com a mão que você já resolve. E aí você mede daqui, essa medida aqui, ó, daqui até aqui. Até do mancal inferior, até no mancal superior, e ver quanto que dá. Um exemplo, deu 60 centímetros, né? Esse tamanho. A hora que você abaixar ele, que você voltar ele para cá, você vai medir de volta. Você mede daqui, ó, até aqui. Quanto que deu? Se aqui deu 60 e aqui deu 70, um exemplo, você já sabe que você tem uma diferença de 10. Então você tem que deixar os dois iguais, as duas medidas vão ter que ser iguais. Então se um deu 70 e o outro deu 60, a metade disso é 65. Você vai notar que
daqui até aqui vai dar 65. E a hora que ele estiver aberto, também vai dar a mesma medida, 65. Feito isso, você já consegue finalizar o bracinho só de um lado. Só que você já copiou, como você fez essas duas laterais iguais, essa lateral do portão igual a essa lateral, você já está com o rolamento guia nos duas laterais. Então é só você fazer os dois bracinhos iguais, você já está com as duas laterais igual, faz os dois bracinhos iguais, soldou ali e você já vai ter o bracinho interno. Você pode fazer isso também com o bracinho externo, com o portão com abertura externa ou interna, o bracinho não muda, ele só muda a posição dele, ou tá, a forma, ou tá quando abre, né? Ou tá para cá ou tá para lá, mas a forma de fazer é a mesma. Então agora aqui vou mostrar mais perto para vocês entenderem melhor essa situação do bracinho aqui. Então aqui está a nossa caixaria, imagine que o portão está de pé, em corte, e a folha e a lateral do portão está fechada. E aí a gente vai trabalhar com o bracinho. Achamos o centro para pôr o rolamento guia, e essa medida aqui, essa medida não sabemos essa medida. Então a gente vai achar o meio. A princípio acha o meio do meio, ao meio aqui está o eixo do portão, e aí você vai achar o meio desse resto aqui. Então achou o meio. Só que esse não vai ser no meio, é só uma referência. Então você pega esse mancal, dá um pontinho nele aqui e você gira, você abre o portão. A hora que você abrir o portão, você vai medir do mancal até no outro mancal quanto que deu. Aí você vai ver essa diferença. Um exemplo, se essa medida que você tinha aqui era 60 centímetros, a hora que você ergueu aqui, deu 70, você tem uma diferença de 10 centímetros. Então você precisa ajustar. Se aqui deu 60 e aqui deu 70, você já sabe que tem 10 centímetros para ajustar, esse bracinho vai ficar com 65. Então se esse bracinho for com 65, a hora que você erguer ele de novo aqui e você for medir, você vai ver que está com 65 também. Aí você já achou a medida do teu portão. E assim sucessivamente. Se for outras medidas, é só você pegar a diferença e dividir para os dois, deixar as duas medidas iguais, 65, 65. Lembrando que para você pôr essa barra aqui em cima, você tem que considerar a rampa. Se a rampa for positiva ou negativa, isso aqui também tem que ficar positivo ou negativo, acompanhando a rampa para não limitar a passagem dos veículos, né? Respeitar a rampa. Só lembrando, deixe teu comentário e se tiver alguma dúvida, escreve aí que eu vou te responder. Continue acompanhando as nossas publicações que eu vou te ensinar a fazer um portão de alta qualidade, de excelência. Até o próximo vídeo.